Oi pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Letícia Nascimento, sou fisioterapeuta, pós-graduanda em Neurologia Adulta e Infantil e também em Autismo pelo Instituto Child Behavior de Miami. Também fundei a minha empresa aos 25 anos e nesse canal nós tratamos de assunto de desenvolvimento pessoal e profissional. E se você quer saber mais sobre o tema de como as redes sociais afetam a nossa vida e a nossa saúde, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, para quem não assistiu os outros vídeos, eu vou dar uma abreviada assim só para você entender o contexto desse vídeo, tá bom? Na nossa cabeça existe o tempo todo um diálogo interno. Diálogo esse que nessa série de vídeos que eu fiz, nós chamamos de falatório mental. Esse falatório mental são aqueles pensamentos que ficam na sua cabeça o tempo todo, falando o tempo todo, coisas que você deve fazer, tomada de decisão, coisas que você deveria ter feito, coisas que você queria ter falado e não falou. Fica aquela conversação na sua cabeça o tempo todo. Nos outros vídeos eu ensino um pouco sobre isso. Mas hoje eu quero frisar, o quão prejudicial é isso quando a gente correlaciona o falatório mental e as redes sociais. Porque uma pessoa típica, é um dado muito interessante, um tanto quanto assustador até, e uma pessoa típica consegue pensar 4.000 palavras por minuto. Sabe aqueles discursos presidenciais que eles fazem durante 1 hora? Eles falam 6.000 palavras em 1 hora. Nós pensamos 4.000 palavras em 1 minuto. E alguns estudos mostram que uma pessoa típica, ela pensa, ela conversa consigo mesma de 1/3 a 50% do tempo acordado. Se a gente passa em média 16 horas acordado, 8 horas do seu dia você passa pensando e falando e ouvindo o falatório mental na sua cabeça. 8 horas, 4.000 palavras por minuto, dá em média uns 320 discursos políticos. Você ouve por dia 320 discursos políticos. É como se você colocasse o tempo que você conseguiria ouvir 8 discursos, porque é 8 horas só, 8 discursos políticos, a sua cabeça consegue pensar 320 desses discursos. Então agora você imagina, antes das redes sociais, nós pensávamos e tínhamos um tempo para ponderar esses pensamentos e analisar o que é útil e o que é realmente inútil. Então, se o seu namorado fazia algo e você pensava o dia inteiro a respeito daquilo, são ruminações, né, que a gente fala que a gente fica remoendo aquelas coisas que a gente vivenciou. E aí você ponderava e pensava, nossa, mas acho que nem é pra tanto, né? E aí cessava ali e acabava aquelas ruminações. Mas hoje, com as redes sociais, a primeira coisa que você vê quando você abre o Facebook é uma pergunta: no que você está pensando? Então, as redes sociais induzem as pessoas ao tempo todo expor os pensamentos, né? Expor esse falatório mental. E o grande problema disso é que nas redes sociais, muitas vezes, um fator crucial para a humanidade é inibido, que é a empatia. Alguns estudos mostram que as microexpressões, um tremor na voz, qualquer tipo de sutileza comportamental gera no outro empatia. E quando você escreve, por exemplo, no WhatsApp, a maioria das coisas é muito escrita. E aí você vai tratar de uma questão muito séria no WhatsApp e às vezes saem conversas meio até que hostis, agressivas. Por quê? Porque a gente acaba anulando essas respostas emocionais que são geradas através dos gestos físicos sutis. Em consequência disso, o cérebro humano é privado de uma informação que nos leva a uma função essencial da vida, né, social, que é inibir a crueldade e os comportamentos antissociais. Abreviadamente falando, é que menos empatia gera mais perversidade e também o cyberbullying, que tem decorrências enormes na nossa saúde. O cyberbullying ele tem sido associado a episódios mais longos de depressão, ansiedade e até abuso de substâncias, bem como efeitos físicos tóxicos também, como dor de cabeça, distúrbio do sono, problemas gastrointestinais e mudanças no funcionamento de resposta ao estresse. E outro grande problema das redes sociais é que ela nos leva, nos induz, ao tempo todo estar nos comparando com outras pessoas. Porque é como se você mostrasse uma versão photoshopada da sua vida. Você tira as partes ruins e posta as partes boas. E isso faz com que você se sinta bem. Estudos demonstram que o circuito cerebral que é ativado quando você gosta de alguém, ou quando você consome uma coisa desejada, desde cocaína a chocolate, esse mesmo circuito é ativado quando você posta coisas sobre a sua vida, coisas que você está pensando. Ou seja, a atividade cerebral que acontece quando você consome algo que você desejava, quando você gosta de alguém, é a mesma quando você compartilha informações da sua vida com outra pessoa. É como se fosse uma euforia neuronal. Mas assim como o falatório mental na vida real é ruim, quando você expõe muito essas situações para as outras pessoas em busca de apoio emocional, porque quando a gente compartilha algo, a gente quer, né, criar conexões, seja empatia, seja alegria, seja qualquer sentimento possível no ser humano, mas a gente quer criar conexões. E muitas vezes, nas redes sociais principalmente, essas conexões não são estabelecidas, por conta daquela questão de que as microexpressões e as sutilezas do comportamento humano são anuladas. E aí muitas vezes você vai postar algo atrás de empatia e vai receber respostas hostis, comentários agressivos, porque o comportamento humano nas redes sociais é induzido à agressividade, ao comportamento antissocial e ao cyberbullying, o que acaba fazendo mais mal do que bem. Então dar voz ao nosso falatório mental através de uma rede social é bom de fato? A gente pode pensar, porque às vezes o sentimento inicial é de alívio, mas depois pesquisas mostram que depois que você compartilha informações, principalmente informações negativas, sabe? Pensamentos negativos, você se sente pior do que você estava antes, por essa falta de empatia que você recebe das outras pessoas. E também por um outro motivo que nós chamamos de corruminação, que é reviver os acontecidos através da fala. Porque no nosso cérebro, tudo é real. Não é porque você está pensando que o cérebro não está vivenciando aquilo de novo. Então, se você vivenciou algo ruim,
e depois você fica corruminando aquilo, ou seja, falando sobre aquilo o tempo todo, pensando sobre aquilo o tempo todo, é uma corruminação. E isso faz mal pro cérebro e pro corpo da gente também. Porque o cérebro entende que aquilo que você está pensando está sendo vivenciado novamente. E como eu disse no outro vídeo, tudo que é vivenciado de negativo na nossa mente é sentido pelo corpo como uma dor física. Todas as vezes as pessoas vão expressar emoções como dor física. Nossa, eu senti uma dor. Nossa, uma pancada no meu peito. Nossa, uma facada no meu coração. É assim que as pessoas expressam, porque realmente elas sentem o universo mental fisicamente. E aí o que eu falo sempre em todos os vídeos é que você mantenha o seu círculo social de uma forma agradável, né? Selecione as pessoas que estão no seu círculo social para que elas não interfiram na sua vida e na sua saúde. Por que eu sempre falo isso? Principalmente nas redes sociais, nós estamos vendo e nos comparando o tempo todo com outras pessoas. Mas não só a comparação, porque eu já falei que a comparação não é de tudo ruim, porque quando você se compara com alguém melhor, você tenta ser melhor também, né? É inato do ser humano fazer isso. Mas não só a comparação, mas o fato de termos neurônios espelhos. Neurônios espelhos, para quem não conhece o termo, e eu vou explicar essa parte dos neurônios espelhos de uma forma bem simples, para todo mundo conseguir entender. Nós temos, através dos neurônios espelhos, um comportamento inato de imitação. Então, quando você vê alguém fazendo alguma coisa, é natural que o seu cérebro imite o comportamento do outro. Por exemplo, quando nós estamos parados. Quando nós estamos parados, relaxando e descansando, o cérebro está emitindo ondas mu. As ondas mu, elas são um tipo específico de padrão de atividade cerebral, que elas ficam ali entre 8 e 13 Hz. E quando elas estão ativadas, elas deixam o músculo em um estado de relaxamento. Sabe aquele momento que você para e fica olhando pro nada, assim, com o corpo relaxado? A gente chama de onda de embaçação, né? Então a gente tá ali embaçando no nada e de repente você faz um movimento. Quando você faz esse movimento, as ondas mu, elas são bloqueadas ou inibidas no cérebro. Que daí começa uma atividade cerebral motora. Essas ondas geralmente aparecem numa parte mais central do cérebro, né? E sempre partes motoras, né? Que é o córtex motor e o pré-motor. Do que eu estou falando de pessoas típicas, tá? Os autistas, por exemplo, eles não têm esse corte, né? Essa inibição das ondas mu. Ele tá lá no sistema de embaçação dele, e aí ele vê alguém fazendo algum determinado movimento, e essa inibição não acontece, tá? Esse bloqueio das ondas mu e uma atividade cerebral a nível inframuscular não vai acontecer nos autistas, tá? Porque eles não têm essa capacidade inata de comportamento imitativo, tá bom? Então, você pode estar comparando aí, o seu filho é autista, e aí você fala, nossa, mas isso não acontece com ele. Não acontece porque nos autistas eles não têm essa capacidade. Tanto que quando um autista geralmente pega um carrinho pra brincar, ele não tem um brincar funcional. Ele vai brincar de empilhar o carrinho, de colocar em fileiro o carrinho, porque eles não têm a capacidade de imitar. Aí você fala assim, mas como que eu vou fazer o meu filho brincar? Eu tenho que ensinar ele a brincar? Não, você tem que ensinar ele a imitar, né? Porque você ensinando ele a imitar, ele vai pegar, vai sacar o universo melhor. E aí ele vai começar a imitar outras coisas. Além do brincar funcional, ele vai começar a imitar outros comportamentos humanos, né, típicos. Que não é, por exemplo, empilhar carrinhos. É brincar, fazer vrum vrum com o carrinho, né? A brincadeira mais funcional, ok? Tá, Lê, mas por que você tá falando de ondas mu, córtex motor, pré-motor, e se a gente tava falando de redes sociais? Porque o nosso cérebro tem uma capacidade inata de imitar. Quando você vê alguém fazendo algo, o nosso cérebro vai parar de emitir ondas mu e vai começar uma atividade cerebral a nível inframuscular. Então não é a ponto de você movimentar um membro. Por exemplo, se você tá lá, parado, e vê alguém fazendo isso com o braço, o seu cérebro, ele tá imitando esse movimento. Só que é numa frequência tão baixa que não faz o movimento acontecer. Mas a nível inframuscular isso está acontecendo no seu corpo. Então, sabendo disso, a gente pode correlacionar o que as redes sociais causam na nossa vida. Se você tá aí, sentado no sofá o tempo todo, assistindo, sei lá, o YouTube, a televisão, a novela, ou rolando o feed no Instagram, você fica vendo coisas que o seu cérebro, a nível inframuscular, vai imitar. E de que forma a gente pode usar isso para bem? Sigam pessoas que te incentivem a ser melhor. Sigam pessoas que estejam alcançando os objetivos que você quer alcançar. Por quê? Porque vai parar de emitir ondas mu ali quando você vê aquela pessoa, por exemplo, na academia treinando. Porque o seu corpo, a nível intramuscular, vai imitar aquela situação. E daí você vai sentir aquele desejo de treinar também, por exemplo. Entenderam porque o círculo social da gente até nas redes sociais é tão importante? Bom, o vídeo de hoje foi curtinho. Eu espero ter ajudado a clarear nas ideias de vocês. Se esse vídeo atingiu e mudou a vida e o pensamento de uma pessoa, o meu tempo investido aqui já valeu a pena. Fiquem com Deus e até a próxima.